E o senhor fez uma crítica também no seu discurso à postura histórica do PT em certos momentos. O senhor poderia relembrar onde o PT, na sua opinião, historicamente falhou? Eu fiz isso exatamente, Armando, para combater com fatos, e a história é implacável, né? Os fatos estão aí, não podem mais ser distorcidos, para combater essa tentativa da propaganda oficial e da propaganda partidária de querer construir a ideia de que o Brasil passou a ser concebido como nação democrática e vigorosa a partir de 2003, a partir da eleição do governo do PT. E não foi isso, ao contrário. Se tivessem prevalecido lá atrás as teses do PT, certamente nós não teríamos avançado como avançamos até hoje. Porque eu retornava ao processo de reconstrução democrática, enquanto nós estávamos com Tancredo Neves e com a população brasileira para concluir, para findar, para terminar com o regime autoritário no Brasil em 85, o PT estava contra, não votou conosco, expulsou os parlamentares que votaram com Tancredo no colégio eleitoral. Mais à frente, com a renúncia, com o impeachment, me desculpe, do presidente Collor, no momento de instabilidade política grave, com a nossa democracia recém-conquistada, o presidente Itamar assume, buscando, conclamando as forças políticas mais expressivas do Brasil, as forças democráticas, a lhe darem sustentação. O PT, mais uma vez, nega a ele apoio, também afastando um membro extraordinário do partido, a atual deputada Luiz Erundina, que se dispôs a ajudar o presidente Itamar naquele momento dos seus quadros. Vem depois o Plano Real. Não houve, Armando, nada, absolutamente nada mais importante nas últimas décadas para as classes C e D do que o fim da inflação, que corroía os salários especificamente dessas classes, porque elas não tinham a quem recorrer, não tinham como aplicar seus recursos. Então, não houve medida de inclusão social e de elevação social mais estruturante na vida do Brasil moderno do que o Plano Real. E o PT votou com o Plano Real? Não, votou contra, porque já tinha um candidato que aparecia bem nas pesquisas eleitorais, ele torcia para que aquilo desse errado, para que seu candidato vencesse as eleições. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. E aí nós tivemos inúmeros episódios. A Lei de Responsabilidade Fiscal, para mim, é o mais marcante. Eu me lembro que eu estava como líder do partido, depois como presidente da Câmara, a oposição do PT foi cerrada em todos os instantes, extremamente vigorosa. Não houve medida mais saneadora, mais moralizadora para a administração pública no Brasil do que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a impedir que os maus governantes deixassem heranças acumuladas, perversas para a população de cada município, de cada estado e mesmo do Brasil. O PT não apenas votou contra, como foi a Justiça tentar invalidar os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, esses são alguns episódios. Poderia entrar na questão das privatizações, o próprio PROER, que hoje o governo do PT vende ao mundo como o mais estruturante arcabouço para que o Brasil pudesse ter superado a gravíssima crise de 2009, e hoje ele é modelo, o PROER é um modelo, inclusive, estudado e implementado em parte por nações até mais desenvolvidas do que a nossa, hoje apresentado pelo PT, era apresentado lá atrás, no momento da discussão e da sua aprovação, como um crime de lesa pátria. Então, eu cunhei uma frase que eu posso repetir aqui, que certamente não agradarão aos meus amigos, e tenho muitos no PT, mas todas as vezes em que o PT teve que optar entre o interesse do Brasil e o interesse do PT, o PT ficou com o PT. Mas, senador, agora, eu assisti à sessão e lá também, quando, na hora dos apartes, do debate em si, os situacionistas, os defensores do PT lembraram que durante esse período houve um franco processo de crescimento com inclusão social e que esse é o grande trunfo, o grande cartão de visitas do governo Lula. Como é que o senhor vê esse argumento? Olha, diferentemente das principais lideranças do PT, pelo menos até esse discurso, porque no discurso nós tivemos algo novo para mim, que foi algumas lideranças do PT reconhecendo pela primeira vez, talvez até pela presença, a figura sempre altiva, vigorosa e firme do presidente Itamar em plenário, reconhecendo os ganhos do Plano Real, reconhecendo a contribuição da estabilidade econômica para os avanços que vieram, e esse para mim é um fato absolutamente novo, mas diferente dessas lideranças do PT, eu reconheço avanços
do governo do presidente Lula. Não tenho constrangimento nenhum em reconhecê-los. Obviamente, nós temos que compreender que o presidente Lula teve pelo menos 6 anos de governo num ambiente econômico de expansão no mundo inteiro. E, obviamente, o Brasil se beneficiou desse ambiente. E o governo teve a responsabilidade de, contrariando o seu discurso, contrariando vigorosamente o seu discurso eleitoral, caminhar na direção da responsabilidade fiscal, do respeito aos contratos e na manutenção dos pressupostos fundamentais da política macroeconômica, com câmbio flutuante, com metas de inflação, enfim, um arcabouço herdado do governo anterior, que eu chamaria de bendita herança, porque não fosse isso, nós teríamos, e acrescentaria aí também as metas de superávit primário que o governo do presidente Lula manteve. Não fosse isso, nós teríamos um governo desastroso no Brasil. Portanto, o presidente Lula e figuras naquele momento, como o ministro Palocci, tiveram o mérito de rasgar a demagogia proposta na campanha eleitoral e avançar na construção de um Brasil mais moderno. Mas ainda temos vícios graves a serem corrigidos, e por isso que eu acho que a oposição terá um farto material e um ambiente positivo para trabalhar a partir agora desses próximos meses. No seu pronunciamento, o senhor se refere a um choque de realidade e aponta realmente alguns problemas emergentes. O senhor poderia detalhar o que vem a ser esse choque de realidade? O que é que a realidade apresenta de preocupante para o senhor? Olha, na campanha eleitoral, nós assistimos um Brasil que eu tenho chamado Brasil pintado de cor-de-rosa, em grande expansão, com seus problemas de infraestrutura em franca solução, em processo de franca solução, sem problemas reais, graves na área da saúde, na educação, na gestão pública, e hoje nós estamos vendo que aquele discurso é contraditório com a própria ação do governo. Quem desmente o discurso de campanha eleitoral, esse Brasil da ilusão que o PT pintou, é o próprio PT. No momento em que a presidente da República, ao contrário do que pregava na campanha eleitoral, anuncia nas primeiras semanas do seu governo um contingenciamento de 50 bilhões de reais no orçamento. Dizia-se que o Brasil não precisava de qualquer ajuste fiscal. Essas são palavras da presidente da República. No momento em que nós assistimos a um processo gravíssimo, Armando, de desindustrialização da economia brasileira, em setores onde nós adquirimos altíssima tecnologia e grande competitividade, o sinal amarelo está aí se acendendo. O que nós estamos assistindo com esse câmbio sobrevalorizado é um processo de perda de competitividade enorme da indústria brasileira perante a economia internacional. Nós podemos citar um dado muito objetivo e claro aqui, no ano de 2000 até 2001, as nossas exportações de manufaturados, portanto, produtos de maior valor agregado, representavam cerca de 61% do total das exportações brasileiras. Hoje, passado todo esse período de governo do PT, representa cerca de 40%. E não há nenhuma ação objetiva, firme do governo na direção de socorrer esses setores. Eu poderia citar aqui inúmeras outras questões. Nós estamos num processo de ruptura da federação. A federação hoje é uma expressão vaga, solta numa palavra de papel. O Brasil caminha para se transformar no Estado unitário. Hoje, Armando, cerca de 70% de tudo que se arrecada no Brasil está concentrado nas mãos da União. Por que isso? Porque a União faz as bondades, entre aspas, com os impostos compartilhados. Toda vez que se dá uma isenção para determinado setor da economia, se cria um estímulo para outro setor, e acho legítimo, necessário até em determinados momentos que isso se crie, mas o que vem ocorrendo hoje é que se cria com uma participação